graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma aula, queridos. Mais uma oportunidade que nós temos de aprender da Palavra de Deus, procurar entender o que Ele quer nos ensinar. E este servo dele que vos fala tem o privilégio de, uma outra vez, falar aos irmãos, servir de mensageiro do Senhor para os irmãos. É uma responsabilidade muito grande e oro a Deus para que Ele me unja, me abençoe, a fim de que a palavra dele saia verdadeira dos meus lábios e atinja o coração dos irmãos e seja frutificante. Amados, vamos falar dessa vez dos 7 flagelos. Pulou aqui, não tem problema. Infelizmente não vou poder retornar por causa do programa. Mas os flagelos significam o quê? Flagelo é castigo, perturbação, é também sinônimo para chicote. Então, a gente vai falar sobre os 7 tipos de castigo que Deus derrama sobre os maus, sobre os pecadores obstinados e também sobre as obras de Satanás. Tudo isso será a punição do Senhor nosso Deus, que é justo, às obras do mal. Infelizmente, atingirão muitas pessoas, porque só há um caminho, Jesus. Uma verdade, Jesus. E um só Senhor, Jesus. E só uma fé pela qual importa que sejamos salvos, Jesus. Não há outro caminho. Não há outra fé. Não é pelas obras que a gente ganha a salvação, mas pela justiça por meio da fé. E isso é dom de Deus. Está mais do que claro. Infelizmente, muitas pessoas enveredarão por caminhos errados, ouvirão pessoas imersas já em pecado, serão enganadas, e outras saberão que ouvem, praticam e falam mentiras e continuarão no erro. Porém, a graça do Senhor se estende para essas pessoas também. Ocorre que nem todas serão escolhidas. Serão chamadas, mas nem todas serão escolhidas porque o coração delas não está disposto a se abrir para a graça redentora de Jesus. Em vista disso, o Senhor, que é santo e justo, faz a sua justiça. E, de uma certa forma, ele também justifica os santos de Deus. Principalmente aqueles que morreram por causa do nome de Jesus. Desde a fundação da igreja, até mesmo desde antes da fundação da igreja, os profetas da antiguidade, até os dias de hoje. Então vamos aprender o que são esses castigos, essas pragas, esses flagelos da parte de Deus. Porém, antes, vamos orar para que Deus nos abençoe. Querido Senhor, me coloco, meu Deus, na condição de humildade para que o Senhor fale por meio de mim. Muito obrigado por ter me dado oportunidade de estudar a Tua Palavra e agora eu vou ensinar, Senhor. Vou ensinar com esmero, com prazer, com alegria. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça salvadora e muito obrigado por ter me feito Teu filho e merecidamente. Abençoe meus irmãos que estão comigo, em que no nome de Jesus tudo seja feito conforme a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. No poder salvador que há no Teu nome, Senhor Jesus.
Amém. Vamos ler Apocalipse 15, do verso 1 ao 8. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Lembra até aquela canção que o Ministério de Louvor, uma vez ou outra, canta e mobiliza o povo de Deus a cantar, né? É uma música, portanto, completamente bíblica. Por isso que ela é tão bela. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, como dito no verso 1, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Vemos aqui, meu irmão e minha irmã, resumos tópicos sobre esse capítulo 15. Os flagelos, portanto, são os castigos, os juízos de Deus sobre as obras más, os governos maus de homens e de Satanás. A quantidade é a mesma das trombetas e dos selos. Também será derramado pelos anjos por ordem de Deus. Nós vimos também os louvores dos remidos ao Senhor e a preparação de Deus na hora de enviar os flagelos sobre a Babilônia, que no contexto de João é Roma, tanto Roma imperial quanto Roma papal. Os anjos em Apocalipse 4, verso 6, estão diante e ao entorno do trono de Deus, e diante desse trono há um mar de vidro. Lá no verso 4 já falava de um mar de vidro. Esse mar, agora no capítulo 15, ele é misturado com fogo.
O mar, diante do trono de Deus, representa a pureza do Senhor e a pureza daqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, que aceitaram a palavra de Jesus e agora fazem parte do seu reino. O fogo do capítulo 15 é um indício do juízo de Deus. Por isso que logo depois vem os flagelos. Porque o fogo será usado para testar a fé dos servos do Senhor e para testar as obras do Senhor. Algumas são de palha, outras de madeira, outras de ouro. E dependendo do material que essa obra produz, a pessoa que fez essa obra pode ser remida ou pode ser condenada. A letra da canção, entoada pelos remidos do Senhor, aponta que o caminho do Senhor é justo e verdadeiro. Se é justo e verdadeiro, as coisas que procederão contra os maus não terá uma gota de pecado, porque vem da parte de Deus, e Deus é santo, perfeito. Um dado interessante são dos versos 5 ao 8. O tabernáculo, lá em Êxodo, era um local onde o sacerdote ia para preparar as ofertas e sacrifícios pelos pecados do povo e pelos próprios pecados. O testemunho são as tábuas da lei de Moisés, que estão no interior da Arca da Aliança. O local era santo. Só o sacerdote e a sua linhagem poderiam se achegar ao santuário. Mesmo assim, já não lhes era permitida a entrada quando a glória do Senhor se manifestava ali. Como a gente pode ver em 1 Reis, capítulo 8, do 10 ao 11. Eu não vou ler agora por causa do tempo. Mas os irmãos podem parar esse vídeo e visitar o livro 1 de Reis, no capítulo 8, do verso de 10 ao verso 11. No momento em que saem de lá os 7 anjos e os 4 seres viventes lhes entregam as 7 taças, o santuário é cerrado até que tudo se consuma. Por isso, haverá um tempo em que não se dará graça nem salvação. Quem permanecer na vida de pecados, servindo a besta e adorando o anticristo, não obterá o perdão, tornando-se alvo da ira santa de Deus. Então, quando Deus se refugia no seu santuário e a sua glória enche aquele local, assim como acontecia aqui na terra, acontece no céu, ninguém vai poder se aproximar, porque é a glória de Deus que está ali. Enquanto o Senhor está lá, o santuário está fechado, interditado, será impossível se aproximar e somente quando finalizar tudo, quando a obra estiver completa, aí aqueles que forem salvos entrarão e se alegrarão no santuário do Senhor. Os irmãos, eu, com a graça de Deus, podemos sim estar com o Senhor e ver a sua maravilha face a face. Em Apocalipse 16 já começa o derramamento dos flagelos. Leiamos a respeito do primeiro flagelo, ou seja, a primeira punição. Ouvi, vinda do santuário, que é o céu, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide
derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. João ouve uma voz vinda do santuário. Quem é que estava no santuário? Deus. Por isso que ele emitiu uma ordem. Era o momento que ele escolhera no seu calendário para executar o seu juízo. Portanto, o Senhor Deus ordena aos anjos que derramassem as suas taças. E o primeiro derramou sobre a terra. E a praga que surgiu foi a mesma, referente à sexta praga do Egito. São as úlceras. Lá em Êxodo 9, verso 10. Para atingir o que se mantém obstinados em seguir a besta e acreditarem nela. Só para lembrar, a terra, aqui em Apocalipse, ela representa a civilização, nações que são centros importantes do mundo. E é da terra que virá que tipo de besta? O falso profeta e o anticristo. Porém, o falso profeta ele virá da terra. O anticristo virá do mar, porque o mar representa o aglomerado de povos. Portanto, a primeira ira é contra as cidades, as capitais, alguns traduzem dessa maneira, que adotarão medidas, leis desse anticristo sugerido pelo grande falso profeta. Continuemos. Vamos ler o segundo flagelo, mar de sangue. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. O segundo anjo derrama a taça sobre os povos que se perderam ao acatarem as palavras da besta. Então, primeiro, a terra representa as nações. O mar representa o conglomerado de povos, os diversos povos do mundo. A besta que se levanta do mar é o governante poderoso, o qual perseguirá e vencerá os santos de Deus. É o anticristo, como registrado em Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 10. E por extensão está lá em Daniel também. Daniel capítulo 7, o versículo eu não me lembro. Mas Daniel vê essa besta surgindo do mar. E a ela foi dada domínio sobre povos, governos, nações. Aí esse, o anticristo. O castigo atual de Apocalipse é parecido com a primeira praga do Egito. Lá em Êxodo, capítulo 7, do verso 14 ao 25. Sangue é indício de ferida ou morte. Pelas mortes que a perseguição causou contra os santos, em Apocalipse 13, 7, a mando do anticristo, o Senhor executará sua vingança contra os maus e os espíritos maus que mandaram determinados homens matar e perseguir o santo povo de Deus. Então os irmãos percebam que as pragas do Egito já era plano de Deus para os finais dos tempos. Porque Deus sabia que isso estaria na Bíblia e hoje a gente
não daria desculpa, dizendo que não sabíamos de nada. Está evidente aqui. O terceiro flagelo ocorre sobre os rios e fontes de sangue. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, do altar: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ainda referente à primeira praga do Egito, dessa vez tudo que foi dado ao anticristo, o poder, o domínio, ajuda financeira, apoio moral, obediência, serviço, por meio da morte de justos e também, serão cessados. Por quê? O rio, ele sempre deságua no mar. E a fonte é de onde parte alguma coisa. A fonte de renda de uma determinada pessoa é o emprego no qual ela trabalha. Aquela é a fonte de renda. O vendedor tem na sua venda a sua fonte de renda. Então, fonte é metáfora para tudo aquilo que origina algo que você recebe. Sendo assim, as fontes e os rios representam tudo que foram ofertadas e dadas ao anticristo. Portanto, os seguidores da besta marítima mataram inocentes, perseguiram-nos por eles não adorarem a besta e a sua imagem, e receberão o sinal da morte, que é beber o sangue deles próprios. O povo judeu, assim que levou Jesus para ser julgado, e houve aquela escolha entre Barrabás e o Senhor Jesus Cristo, e o povo escolheu Barrabás a ser solto, Pilatos procurou insistir que o povo pensasse se era aquilo mesmo, porque o próprio Pilatos não via em Cristo Jesus nenhum motivo de crime, de morte, e o que o povo clama, que o sangue desse inocente caia sobre nós, mas solte Barrabás. Então eles derramaram o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus, ele encobriu esse povo. Esse povo assumiu a culpa pela morte de Cristo. E a mesma coisa ocorre aqui. Por isso que sangue é dado a esse povo mau a beber. Porque eles assumiram que com a morte de santos, que com a perseguição à igreja do Senhor, eles estariam fazendo o trabalho deles e receberão a justa pena por esse ato. Ato sabido. Os louvores do anjo representam os justos sob o altar de Deus, o incenso sobre o altar de Deus. Em Apocalipse 6, do 9 ao 10, fala-se que no sexto selo, quando o Cordeiro retirou
debaixo do altar do Senhor, vozes e os mártires, pessoas que morreram em nome do Senhor, clamavam por justiça. E sob o altar do Senhor, os incensos com as orações dos santos, que também clamavam por justiça e pela volta imediata de Jesus, foi motivo de adoração desse anjo. Então toda a palavra de Deus está ligada e todo o Apocalipse está atado. Não há um momento em que as palavras se destoam ou mentem aquilo que já fora dito. Então o que a gente conclui é que o sangue de nossos irmãos derramados, por causa do nome de Jesus, será julgado. Será julgado. Olha a importância que nós temos para com o nosso Deus. E quem estranhar essa atitude, lembre-se de alguma situação, de algum crime que você assistiu pela TV, cuja brutalidade e covardia foi tanta que você imaginou ter ódio dessa pessoa, desse criminoso, matá-lo, querer que ele morra na prisão. Esse é o mesmo sentimento que o pecado causa no Senhor Deus. Por isso que ele tem que vingar os seus santos que morreram por causa do pecado. Porque Deus sente a mesma ira que nós sentimos nessas ocasiões. Mas acontece que o Senhor se vinga de forma justa e santa, porque Ele é santo. Nele não há mácula. O quarto flagelo ocorre sobre o sol. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Deus que tem autoridade sobre estes flagelos. E nem se arrependeram para lhe darem glória. A figura do sol surge em diversas situações com muitos significados. Eu vou citar alguns aqui. O sol já se escureceu para indicar a perseguição ocorrida no ano 70 d.C. a Israel. Isso está registrado em Mateus 24 e 29, em Apocalipse 6, 12. O sol já foi ferido em sua terça parte, representando o obscurecimento da orientação aos homens pela sabedoria falha dos falsos profetas, conforme vemos em Apocalipse 8, 12. O sol já foi encoberto por uma grande fumaça por causa da ignorância e mentiras diabólicas germinadas entre o corpo de Cristo, vedando a verdade de Jesus. Apocalipse 9, 2. E agora, o sol possui um calor abrasador, a ponto de queimar os homens como o sol queima a pele, fazendo as pessoas blasfemarem por causa disso. Vou parar aqui e outra coisa acerca do sol. Ele já representou também, na Bíblia, em Isaías, Jeremias, a glória dos reis babilônicos. Então, quando Isaías e Jeremias falavam da escuridão sobre o sol, um tipo de profecia contra os reis babilônicos, ele está se referindo à glória dos reis babilônicos. Como a gente pode ver, hoje não existe rei babilônico. A glória deles ficou no livro de história, ficou lá. Mas não perseverou até hoje. Somente o reino do Senhor está firme e inabalável.
Um detalhe também sobre a blasfêmia. Em Levítico 24, do 10 ao 25, a pena da blasfêmia era o apedrejamento. Jesus, anos depois, afirma que todas as blasfêmias contra Deus Pai e Deus Filho podem ser perdoadas, menos contra o Deus Espírito Santo. Está lá em Mateus, capítulo 12, do verso 31 ao verso 32. As pessoas queimadas teriam como se arrepender, mas a contrariedade de suas almas é tanta que nem assim voltam-se para Deus e blasfemam o nome dele. Então, se Deus instituiu que a blasfêmia contra o nome dele é causa de morte, claro que essas pessoas então morrerão por isso. Jesus hoje nos dá a oportunidade de a gente ter o perdão. Mas quando a blasfêmia é contra o Espírito Santo, ocorre o que está aqui. Infelizmente não haverá mais salvação para esse tipo de pessoa, para esse tipo de blasfêmia. Prosseguindo, o quinto flagelo, ele recai sobre o trono das bestas e representa também as trevas. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas obras. Derramamento sobre o trono das trevas. Igual à nona praga do Egito, as trevas encobrem o reino da besta, que é o anticristo, como encobriram o reino de Faraó. Os egípcios que apoiavam Faraó ficaram assustados com essas trevas, a ponto de não terem coragem de sair de seus lugares, permanecendo parados imóveis por 3 dias seguidos. A escuridão sobre o anticristo e seus súditos provoca-lhes dores. Eles já foram queimados pelo sol, foram atacados às úlceras e agora agonizam de medo. Ainda assim, não dão o braço a torcer, conservando sua dureza do coração e blasfemando mais uma vez o nome do Senhor. Olha a força do pecado sobre a vida do ser humano quando o ser humano não aceita que só o Senhor salva. Como é que pode a pessoa não querer uma graça salvífica? Infelizmente, o pecado faz isso. Satanás ele é ágil na hora de fazer com que o ser humano não compreenda direito o que é a graça e a evite. Infelizmente, a consequência é terrível. Vamos prosseguir, irmãos. O sexto selo é o derramamento sobre o rio Eufrates e a aparição dos espíritos de rãs. Também a menção ao Armagedon. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, do Oriente. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles
são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Isaías profetizara a respeito da restauração de Israel, no capítulo 11 de Isaías, versos 15 e 16. Ele diz que o Senhor destruiria o rio egípcio e dividiria o Eufrates, na Babilônia, em 7 braços, diminuindo o volume e a profundidade do rio que separava a Babilônia de Israel, fazendo os cativos do povo israelita regressarem para casa, como ocorreu com o Êxodo. No caso de agora, Apocalipse, o rio seria secado, abrindo passagem para os reis do Oriente, que são os reis babilônicos, os representantes das forças do mal. Simbolicamente, o Eufrates é o limite entre a religião, a fé, Israel, e o paganismo, Babilônia, e intelectualidade sem Deus. A sua secura é possibilidade para influência direta do intelectualismo sem Deus, da avareza, da ambição, da luxúria, que é o espírito que sai da boca do dragão, da política mundana e do intelectualismo ateu. Alguns dizem ateu, outros dizem intelectualismo falso, que fala da religião, mas não fala exatamente o que é a verdade. E isso engana muitas pessoas. Que substitui a religião pela falsa ciência, que é o espírito que sai da boca da besta. E também da falsa religião que prega egoísmo e autossuficiência, contrário da submissão a Deus, que se refere ao espírito que sai da boca do falso profeta. Os 3 espíritos que deixam os 3 mistérios satânicos revelam a mentira e a heresia. Aliás, as rãs foram outras pragas do Egito. É importante lembrar. Recordando que o anticristo prega ou pregará que Jesus, na verdade, não é o Cristo e que ele não tem nada com Deus e não é, portanto, filho de Deus, como está em 1 João 2, 22 e 23, é importante para a gente prestar atenção. Já teve uma aula a respeito do anticristo, as características dele, as suas obras, mas é bom a gente recordar. Sugiro aos irmãos lerem 1 João, capítulo 2, do verso 22 e 23. Leiam também 1 João, capítulo 4, verso 3. Leiam também 2 João, versículo 7. Leiam 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 19. E também, acabei não anotando,
Mas 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2, do 2 ao 10, para os irmãos estudarem como funciona a cabeça do anticristo, do falso profeta e aquele maior, que muitos acreditam ser um governador geral, o que está realmente claro quando a gente estuda o livro de Apocalipse a respeito da besta que emerge do mar. E a respeito de Armagedon vai ficar para a próxima aula, porque é um assunto longo e não cabe falá-lo agora. Mas, resumidamente, esse monte aparece, os irmãos podem verificar em 2 Reis 23, verso 29, e 2 Crônicas 35, 22, para quem quiser ler e se adiantar no assunto. Finalmente, o 7º flagelo, derramamento pelo ar. Então, derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. O ar pode ser comparado ao céu. O bramor, feito está, é semelhante ao brado de Jesus antes de entregar-se a Deus Pai, como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 19, verso 21. Perdão, verso 20, não 21, verso 20. Semelhante também foi o tremor logo em seguida a morte de Jesus, que Mateus registrou no capítulo 27, do verso 51. Então, quando o plano de Deus para a salvação e para a volta de Cristo se conclui, a natureza reage com temor e tremor. O relâmpago e o trovão, a gente sabe, anunciam uma chuva a caminho. Normalmente chuva forte, tempestade. E as vozes são supostos gritos. Os terremotos abalam e enfraquecem montanhas, chãos, prédios e reinos.
O grande tremor fendeu a grande cidade, que é a Babilônia, referência à Roma imperial e à Roma papal. Da mesma forma, hoje em dia, alguns teólogos vão dizer que Babilônia é todo governo cujas leis são leis que vão totalmente de encontro ao que o Senhor ama, ao que o Senhor deseja, e cujo povo está afastado do Senhor. Então ocorre esse tremor na grande cidade, separa-se o seu poder, as suas forças que antes estavam unificadas, ocorrendo a queda das cidades dos que seguiam a bestas. Então, quando o reino da besta se fender, vai com ela aqueles que o apoiaram. Também verão que estava um grande mar de mentiras. Outra referência à praga do Egito surge aqui novamente, como em Apocalipse 11, 19 e Êxodo 9, 23. As pedras, pesando 34 quilos, caem do céu, mas os homens sem Deus mantiveram a dureza do seu coração, igual o faraó, por sofrerem injustamente a sua pena, ofendem a Deus. Ainda que mataram e corromperam povos e santos de Deus. Lá, em Apocalipse 18, do 4 ao 5, nos estará informado que quem não se afastar dos erros babilônicos sofrerá as consequências. E, se não me engano, em Isaías, o Senhor avisa aos israelitas que estão na Babilônia para fugirem de lá, para que eles não fossem contados na ira que Deus iria derramar. Então, que a gente conclui, se nós nos tornarmos omissos ao que está errado, omissos aos problemas da igreja, e deixar empurrar com a barriga todas essas situações, toda essa injustiça contra nós, o corpo do Senhor, a gente, se não vigiar, pode ir a cair juntamente com os merecedores da queda. Infelizmente. Porém, nós somos inteligentes, eu e vocês vamos ser resgatados. Nós já somos resgatados por amor de Cristo Jesus. Queridos, finalizando mais uma etapa da aula, eu quero agradecer aos irmãos pela presença até aqui e dizer que os irmãos continuem em oração a respeito da EBD, da igreja. O mês de março é o mês de missões mundiais e a introdução que vamos dar neste domingo tem que nos fazer lembrar em apoiarmos os nossos irmãos que estão em batalha por causa das almas perdidas e lembrar que governos lutam contra a propagação do Evangelho. Seja governo grande, seja governo pequeno, mas luta contra. Vamos orar para que Deus abençoe esses nossos irmãos e nos fortaleça também na nossa missão local, na PIB de Olaria, no bairro. E eu creio que com o apoio dos irmãos em oração, tudo há de mudar. E os nossos irmãos que estão pelo mundo afora sentirão da nossa parte as orações. E o Senhor Jesus intercederá por eles. Amém? Amados, vamos orar para finalizar. Querido Senhor,
quero te agradecer por mais esta oportunidade. A tua palavra é santa, os teus atos são de justiça, e é por isso que nós que temos o Senhor estamos em paz. Porque tu nos deste todo o caminho para não sermos contados com os pecadores, que são como palha, que o vento espalha, que pega fogo rápido e são destruídos. Senhor, olhe os nossos irmãos missionários, que estão neste momento sendo perseguidos, outros estão se alegrando pelas conversões, outros estão com medo. Ó, querido Deus, esteja com cada um dos nossos irmãos, que são os seus filhos. Honra-os, proteja-os, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Graça e paz.